Ok. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, família Mola Mestra. Boa noite aos presentes. Boa noite àqueles que ainda não entraram, aqueles que vão assistir essa gravação depois. Eu queria aqui dar os parabéns a todos os presentes pela honra de tê-los aqui nessa primeira mesa redonda do ano de 2018, na qual eu tive o prazer de trazer a minha mentora, né? Da qual eu hoje sou eternamente grato por ter me aceitado no seu Mastermind, um movimento que eu já venho ensaiando já há um bom tempo. E eu tive ainda o privilégio de, no nosso primeiro encontro, a gente fazer uma viagem com ela, uma viagem longa, e eu aprendi muito com a Cássia, com os ensinamentos dela, e venho aprendendo. A Cássia é uma conteudista de mão cheia, uma coach das mais extraordinárias desse país, uma pessoa de um conhecimento vasto, e eu não estou puxando sardinha para o lado da minha mentora, não, é porque realmente ela é uma pessoa ímpar. Eu já conheço a Cássia no primeiro ano que eu entrei no marketing digital, né, quando ela deu a honra de participar do For Coach, o meu primeiro congresso, antes ainda de eu ser sócio da Adriana Marques. E a Cássia de uma simpatia, de uma capacidade de doação muito grande, super solícita, sempre nessa alegria que a gente vê aí. E é com toda essa alegria, Cássia, que eu agradeço profundamente a sua participação. Para o nosso grupo, para mim principalmente, para a minha equipe, é muito importante tê-la aqui, para que você possa compartilhar todo esse conhecimento que você tem e dessa forma tão didático que você sempre nos trouxe e que a gente aprende com tanta facilidade. Então, Cássia, a palavra é sua, a mesa é sua, esteja em casa. Obrigada, André. Queria dar as boas-vindas para todos que estão aí conosco essa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É muito legal a gente lembrar de onde a gente veio, porque quando você fez o Forco, eu participei lá com muita alegria e foi no período próximo que eu e Carol fizemos o Coniex. Fizemos o Coniex 1 e depois o Coniex 2. Você teve a oportunidade de nos acompanhar. E é muito legal a gente olhar para trás e ver de lá para cá o tamanho que foi essa estrada. Eu falo que quem milita no mundo online aprende de uma forma muito acelerada e parece que o tempo voa. Quando a gente olha para trás, a gente até estranha o quanto a gente conquistou em relação a amizades que a gente construiu, relacionamentos, e quando você veio para o nosso Mastermind, de fato a gente entendeu que você tinha muito a acrescentar, e é o que está acontecendo. A gente teve o primeiro encontro que você participou, então a gente está muito feliz com a sua participação, e eu estou muito feliz, quero contribuir aí com os seus mentorados na noite de hoje. E quando o André me pediu para participar dessa mesa redonda, eu pensei muito em como eu poderia contribuir com vocês. E fiquei lembrando lá do início, né? Quais eram os desafios que eu tive no início? O que me confrontou no início e como que foi tudo, a minha caminhada nesse mundo. E aí eu propus para o André, falei, olha, André, eu queria falar introduzindo um conceito de competências que para muitos de vocês já é conhecido, mas eu queria aplicar esse conceito nesse universo desafiador e tão sedutor, cheio de oportunidades, que é do marketing digital. E aí eu queria lembrar 3 aspectos bem conhecidos de competências, mas tem um quarto que poucas pessoas conhecem e que eu entendo que tem um peso muito grande para isso que a gente faz, ou se propõe a fazer, ao trazer o negócio da gente para atuar na internet. E aí eu queria lembrar de uma conversa que eu e Carol tivemos antes de fazer o Coniex, bem antes disso, quando a gente fez a primeira formação. A gente tinha alguns parceiros que são coaches bem conhecidos aí no Brasil, e quando a gente falou, sempre foi um sonho meu e dela, trabalhar na internet, trazer o trabalho para a internet. Só que naquela época, falar disso era coisa de maluco. E quando a gente colocou isso para o grupo, nós tínhamos mais 2 parceiros, e
aliás, 3. A Iracelis participava do grupo, você deve conhecer a Iracelis, André. E quando a gente falou disso, todo mundo riu muito de nós. Riu e assim, isso não é possível. E eu sempre tive para mim uma máxima, e ontem eu comentei sobre isso com o meu sobrinho. Eu falava que algo que eu aprendi na minha vida, vendendo seguros, e foi onde eu aprendi muito sobre vendas, é que não, vírgula, por enquanto. Porque todo não que você tem agora só pode virar um sim se você decidir que vai fazer virar um sim. Se você decidir que vai fazer o que for preciso até virar sim. E isso, lembrar disso para mim, falando para vocês hoje, eu entendo que é algo bem importante. Então, esse quarto aspecto da competência eu quero explorar olhando para esse não, porque é o que vai te ajudar a fazer o não virar sim. Então, vamos recordar, né? O conceito de competências, ele traz 3 aspectos bem conhecidos, que é o conceito de chá. Né? Competências envolve o seu conhecimento, então é o C lá do chá, que o conhecimento relacionado no marketing digital, ele se refere a 2 coisas. Uma é o seu conhecimento na sua área de atuação, que é aquilo que eu sei fazer bem e como que eu vou aplicar. Nós vamos voltar a falar disso, mas o que eu acho que é o primeiro desafio importante de quem se propõe a atuar no marketing digital? Você entender onde é que você vai aplicar o seu conhecimento e principalmente para quem. Se você não define com clareza para quem, o seu conhecimento ele pode ser para qualquer um ou para ninguém. Então, esse esforço de desenhar aí, definir o seu nicho e desenhar para quem eu vou falar, quem é essa pessoa, o que essa pessoa sente, o que ela precisa, o que ela anseia, o que ela quer ou acha que quer, que dores ela experimenta, quais os vazios ela convive. Se você não define isso com clareza, você não vai aplicar bem o primeiro aspecto da competência, que é o seu conhecimento. E isso você precisa definir. O segundo aspecto lá do chá, é o H, é a habilidade, né? Que é saber fazer, saber aplicar o seu conhecimento, né? Saber colocar o seu conhecimento em ação. E aí também tem 2 vertentes. Você precisa ter muita clareza de que aquilo que você sabe, você aplica bem, mas você precisa desenvolver outras habilidades para atuar no marketing digital, que aquelas, eu sei, o André comentou comigo, né, que a maioria dos profissionais que está conosco hoje, a grande maioria é de coaches. Então, vocês conhecem muito bem esse conhecimento, mas tem um outro aspecto aí, que são habilidades relacionadas ao mundo digital. Habilidades relacionadas às mídias sociais, você precisa ganhar desenvoltura e ter uma presença nas mídias sociais. E, inclusive, você precisa entender, depois que você definiu para quem eu vou falar, onde é que essas pessoas estão? Quais são as mídias sociais que o meu cliente-alvo está com mais frequência? Quem está falando para a gente mais velha, provavelmente vai ter uma atuação mais próxima lá no Facebook. Quem está falando para o mercado corporativo precisa intensificar sua presença no LinkedIn, porque as pessoas estão mais ativamente interagindo lá no LinkedIn. Se as pessoas para quem você vai falar são pessoas muito jovens, mais descoladas, têm um perfil mais geração milênio, você não pode abrir mão de ter uma presença forte no Instagram. Então, essas habilidades de mídias sociais, você precisa investir, desenvolver, aprender a fazer. Você precisa fazer as pazes com o vídeo, gravar vídeos. E é engraçado, né? É natural ter medo da câmera. Eu me sinto confrontada toda vez que eu venho para frente da câmera, até hoje, mas isso aí faz parte da sua trajetória. Não tem jeito de você ter sucesso sem enfrentar esse medo, e você só vai ganhar
leveza, desenvoltura, ficar à vontade, se permitindo fazer e errar, olhar para os seus vídeos e falar, nossa, hoje eu sei fazer melhor, porque hoje eu olho para os meus e tenho clareza de que hoje eu faço melhor. Mas para eu chegar a essa conclusão, eu me permiti errar, fazer. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso aí é parte da sua trajetória. Então, essa habilidade é importante. E o A lá da competência, que é a atitude, que é querer fazer. Eu não tenho dúvida que todos vocês querem. Não tem isso, para mim, é ponto pacífico. Senão, vocês não estariam aqui. À noite, abrindo mão do convívio com a família, vocês já tomaram uma decisão de contratar a Mola Mestra, de caminhar junto com o André. Então, eu não tenho dúvida que vocês querem. Mas querer nem sempre é poder, porque querer envolve fazer aquilo que deve ser feito, e muito do que deve ser feito, às vezes, eu não gosto de fazer. E eu vejo que as pessoas que se envolvem com marketing digital, elas começam a contar uma história muito bonita para elas mesmas, que é o seguinte, eu só vou fazer quando eu estiver muito bom. E aí começam a empurrar para depois, e começa a sofrer muito com isso. Tudo que você adia, tudo que você evita, cresce. Então, para de evitar, para de adiar, vai lá e faz logo, erra logo para fazer de novo, mas é preciso enfrentar isso e fazer o que deve ser feito. O mundo não é dos mais competentes, o mundo é dos mais ousados. As pessoas que têm mais resultados, se você for olhar para trás, se olhar para sua turma lá eu gosto de pensar muito nisso, ou de faculdade, ou então de ensino médio. Olha para os gênios, seus colegas lá do ensino médio. Aqueles gêniozinhos são os que estão melhor de vida hoje? Nem sempre. Pode ter certeza que os que tiravam as melhores notas nem chegaram lá. Mas aqueles que ousaram, que fizeram, que se permitiram errar, que se expuseram, que tiveram coragem de se expor, que admitir que erraram e a despeito do erro continuaram a caminhar, esses chegam lá mais rápido. E é importante lembrar disso. A sua atitude tem muito mais a ver com o fato de fazer, cair e levantar, reaprender, olhar para si e falar, eu posso fazer melhor, do que ficar exigindo, eu só vou fazer quando estiver perfeito. Esquece disso. Nenhum de nós vai atingir a perfeição, e que bom, antes disso. E, bom, falei do conhecimento, habilidade e atitude, falei que tinha um quarto, que eu acredito que é o que vai fazer a maior diferença para você, e que algumas empresas já estão recrutando, considerando um V de valores. Então, falando do chave, por que os seus valores vão fazer uma grande diferença para você dar bem, trazer o seu negócio para o mundo online e decolar no marketing digital? Porque só você sabe que critérios você usa para tomar atitudes, para fazer escolhas, e só você sabe o porquê isso é importante na sua vida. Por quê e por quem, e o que você leva em conta a dar um passo. E isso é o seu grande combustível. Você precisa aprender a usar isso ao seu favor. Por quem eu estou aqui, o que eu estou buscando, o que eu vou ter lá na frente, como que isso está inserido no meu projeto de vida. Porque se você tiver muita clareza, aí sim você vai ter muito gás. Porque tem tombo, né, André? Não tem jeito. Nesse mundo digital, a gente toma tombo. Como a gente toma tombo em qualquer lugar onde a gente se expõe. Toda vez que a gente está empreendendo, a gente acerta e erra. E se você não sabe por quem você está ali e que valores você usa para fazer escolhas, o que você está disposto a abrir mão, o que você vai fazer e o que você jamais vai fazer. Quando você tem todas essas respostas, aí fica muito fácil caminhar. Então, eu convido você a olhar para isso também, e principalmente, porque a sua caminhada vai ter outro sabor, você vai saber com muito mais clareza tomar decisões, fazer aquilo que você precisa fazer e parar de negar ou evitar aquelas coisas que você não gosta tanto. Porque todos nós temos algumas atividades que a gente não ama, que a gente faz porque precisa.
Mas se você souber o que você está perseguindo e o quanto isso é importante para você, o que você não vai fazer para ter sucesso, e o que você está disposto a fazer, aí fica muito mais fácil percorrer esse caminho, né? E eu queria também aproveitar a noite de hoje, e à medida que eu for discorrendo a respeito desses assuntos, eu queria convidar vocês a fazer as intervenções, mas o que eu vejo acontecendo com os iniciantes? Ao longo desse caminho, desde 2013, eu vi muita gente entrar e sair do marketing digital, e o que eu vejo que faz as pessoas durarem e o que faz as pessoas desistirem? Primeira coisa, o primeiro grande erro que eu queria apontar é aquele profissional que começa a comprar todos os cursos de marketing digital de todo mundo. Então ele faz curso demais e nunca entra em ação. Ele nunca faz o lançamento dele, ele não se permite errar e ele acaba se perdendo, porque ele não tem uma pessoa de referência, ele tem várias. E é claro que as pessoas têm histórias diferentes, trajetórias diferentes, métodos diferentes. E conhecer um monte de abordagens é bom, mas se perder nisso é muito fácil. E é preciso ter cuidado com isso. Então, você escolher um caminho, pegar na mão do seu mentor, acreditar e seguir esse caminho. Você tem muito mais chance de dar certo do que ficar seguindo e comprando um monte de cursos e não colocar nada em curso. Não empreender uma ação massiva para chegar onde você quer é muito ruim. Isso gera frustração, acaba abatendo a sua autoconfiança, e a pior coisa que você pode fazer por si mesmo é perseguir esse caminho, né? O outro erro eu acabei de falar, que é também postergar a sua ação efetiva, né? Postergar o seu lançamento, adiar as coisas, achou, não, eu quero ter mais lead, não, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente é muito bom para dar desculpa, né? Vamos combinar que o ser humano é muito bom para dar desculpa. E quando a gente começa a se dar desculpa demais e não entrar em ação, eu começo a acreditar que tem uma coisa muito errada, porque na realidade o que a gente está evitando é se expor. Principalmente aqueles que são muito perfeccionistas, tendem lá, a Fabiana está lá levantando a mão, eles tendem a dizer isso. Não, daqui a pouco, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Começam a adiar a ação porque não querem se expor. Gente, não tenham medo de se expor. Não tenham. Esse é um medo ridículo. Eu falo que quem se expõe é forte. Quem não se expõe, finge que é forte. Porque a fortaleza está em se expor e aceitar, se abraçar com feedback. Todo feedback é bom. Feedback ruim é aquele que você começa a fazer autoflagelação. Porque todo feedback é bom. Todo feedback. Pode ser que a pessoa tenha sido cruel com você. Você pode ouvir aquilo e falar, isso aí vai me fazer crescer. Isso é uma grande oportunidade. Porque é você que escolhe o que vai fazer com o que te falam. Teve uma aluna que um dia falou assim para mim, ela me viu falando ao vivo, e ela me chamou e falou, olha, você é perfeita, mas você cometeu um erro de português, eu estou com muito medo de te falar, e você ficar com raiva. Eu falei, claro que eu não vou ficar. Por favor, contribua, eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque isso aí é oportunidade para eu crescer. E é essa que precisa ser a nossa mentalidade sempre. Porque senão, vamos combinar, a gente é muito ruim como coach. Coach que não aceita ou não gosta de feedback tem que rever. Porque feedback é oportunidade sempre. Toda vez que você olha para o futuro e responde para si mesmo, o que eu vou fazer com isso que estão me falando sobre mim? Daqui para frente. Você está crescendo. Então se exponham, por favor. É assim que você vai, de verdade, progredir e chegar onde você quer. Não tenha medo de se expor. Outra coisa que eu vejo que é um erro. O cara está lá empreendendo, ele se expõe, faz vídeos, tem um monte, eu vejo muita gente, inclusive quando a gente começou a fazer mentoria e no Mastermind, a gente tinha gente assim, tem audiência, relaciona muito bem no vídeo, tem comentários, mas não quer vender. Como assim? Você tem lead, você tem audiência, você está publicando, e na hora de vender, você quer relacionar, mas não quer vender?
Relacionar é um passo da venda. Se você tem gente interessada naquilo que você está dizendo, você está a um passo de vender. Se você sabe relacionar, você sabe vender. Não tenha escrúpulos de vender. Eu acredito que só pode ter vergonha de vender quem não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento tem absoluta obrigação de se profissionalizar como vendedor. Porque senão você está dando um atestado que você não acredita naquilo que você faz. E se você não acredita, quem acreditará? Você precisa aprender a vender, fazer as pazes com as etapas da venda, fazer as pazes com o pitch de vendas, ficar muito bom nisso, porque é só assim que você, de fato, dá uma atestado de confiança para o seu prospect que você acredita que você é bom. Se você tem medo ou vergonha de vender, você está dizendo para o seu cliente, olha, eu estou inseguro. E aí o seu cliente não vai comprar de você. O cliente só compra se você dá para ele um atestado de que eu acredito tanto que eu estou te vendendo. E ainda acho que eu estou te fazendo uma grande contribuição. Se você comprar, pode ter certeza que sua vida vai ser transformada. Esse é de fato um depoimento que gera confiança, que ganha tesão. Então não tem medo de vender. Outra coisa que eu vejo que os profissionais que começam a entrar no mundo digital fazem é não dominar um caminho, um método muito claro para estruturar o seu negócio. Eu estou muito tranquila porque eu sei que vocês estão caminhando com o André e o André ele está se incumbindo de estruturar os passos de vocês. Mas é importante, ao tomar uma decisão, perseguir esse caminho até o fim. Se você não teve sucesso ainda, é porque não acabou. E você não pode desistir no meio do caminho, não. Você tem que perseguir até o fim. Tem que fazer o que deve ser feito. Eu sei que no trabalho do André, vocês têm tarefas a cumprir para que tudo aconteça. Então, você precisa fazer sua parte. Você precisa ser capaz de estruturar a sua rotina para que tudo aconteça. Criar um espaço no seu dia para isso. Então, esses são os erros que eu queria apontar. Mas o que vai fazer você ter sucesso nesse mundo digital? A primeira coisa é você ter clareza de uma visão estratégica. Quem que é o profissional que eu quero me transformar? Como que eu quero ser visto pelo meu público-alvo? Eu já defini o nicho que eu quero atuar? Que nicho é esse? Isso está bem claro, porque se não estiver claro, você não tem como começar a vender. Eu vejo, eu às vezes fico observando os novatos, os novos entrantes que estão aí se apresentando. Tem gente que começa a gravar vídeo e não tem uma estrutura e nem uma pauta específica para um público. Então, um dia você vê a pessoa falando de emagrecimento, outro dia você vê a pessoa falando de liderança, e isso, eu fico muito confusa, eu fico imaginando a audiência da pessoa, como que a audiência fica? E como que essa pessoa vai vender? Então, é fundamental, primeiro, você ter seu nicho, e depois ter um alvo estratégico. Como que eu quero ser visto pelo mercado? Por esse grupo de clientes que eu escolhi falar, que resultados eu quero alcançar? Você precisa ter clareza de saber como que eu quero estar daqui 3 anos. Que resultados eu quero ter buscado, ter alcançado para mim? O que vai indicar que eu me dei bem neste mercado? Que espaço eu quero conquistar nesse mercado? Como que eu vou estruturar o meu negócio para garantir que esse mercado de fato seja meu? Que barreiras de entrada eu posso criar lá no futuro para garantir que eu possa ter espaço com essa audiência agora e no futuro? Isso tudo você precisa pensar. Porque senão, se você não tiver muito claro quem é sua persona, não tiver desenhado, e eu sei que isso é doído. Desenhar a persona é doído. Tem alguém aqui que está passando por isso? Já passou? Fabiana, está lá de novo. É doído. E pessoal, olha... É que a gente abandona muita gente, né? Pois mas essa...
para de pensar que você está abandonando e começa a pensar o seguinte: eu estou criando um vínculo com um grupo de pessoas que de fato precisa do que eu tenho e eu posso contribuir com esse grupo. Você vai descobrir depois, Fabiana, que na hora que você começa a falar com a sua persona, que é o seu cliente primário, outros clientes secundários vão aparecer. Então não sofra por isso. Porque aqueles que você achou que você estava abandonando, eles vão surgir à medida que você começar a vender e muitas vezes você vai se surpreender. Falar, olha, eu não imaginava que esse tipo de cliente ia aparecer interessado no que eu vendo. Mas primeiro, se dedique a desenhar muito bem sua persona e ter bastante clareza de para quem você está falando, porque a partir daí vai ficar muito mais fácil você, quando chegar o momento de vender, você vai vender com facilidade. Porque a venda não acontece na hora do pitch. Ela acontece da forma como você atrai o seu cliente. E se você sabe muito bem para quem você está falando, essa atração vai ser muito mais fácil. Quando você começa a relacionar com esse cliente, quando você começa a mostrar para esse cliente que você tem soluções, e aí sim, quando você for fazer o pitch de venda, o seu esforço para convencer é muito menor, porque o cliente ele já conhece você, ele já confia em você, ele já sabe que o que você faz sentido para ele já respeita a sua autoridade no assunto, e seu esforço de venda fica muito reduzido. Okay? E você entender também que tipo de contribuição você quer dar. Eu gosto muito de falar de legado, embora muita gente ache que legado é piegas, mas eu não acho que é não. Eu acho que legado tem a ver com o significado que você dá ao seu trabalho e as renúncias que você faz. A gente faz muita renúncia pelo trabalho. E a gente faz porque a gente acredita naquilo que a gente faz. Então, eu acredito que um esforço importante é você ter clareza e dizer para você como que você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui nesse mundo mesmo. Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que você ama quando você não estiver mais aqui? Porque isso vai ajudar você a colocar sua paixão no seu trabalho. E o cliente percebe com bastante clareza quando a gente é apaixonado com o que a gente faz. Eu detestaria ter que vender algo que eu não tenho paixão por. E o cliente percebe. O cliente percebe quando você não está colocando a sua alma nisso. E, pelo amor de Deus, gente, esse trabalho, como qualquer outro, só é bem feito e dá muito resultado quando ele é feito com profundidade, mas com um trabalho duro também, né, André? Não tem jeito de ter resultado aqui. A gente não engana as pessoas. Tenho certeza que o André fala isso para vocês. Não tem sucesso em trabalho duro. E que bom que não tem, porque tem outro gosto. Mas para fazer trabalho duro, você tem que enxergar significado naquilo. E você precisa enxergar um legado. Então, tenha muita clareza de como você quer ser lembrado, porque isso aí vai te ajudar a enfrentar a dureza. Porque vai ter dureza, não tem jeito. E é uma construção de um edifício mesmo, né? Não tem edifício construído sem pegar no tijolo e na massa, né? Você tem que não tem. Você tem que fazer o trabalho pesado. Sabe uma coisa que você me disse para nós aqui, que é muito importante, Cássia? Que às vezes é uma virada de chave, e seguindo essa questão aí das competências e habilidades, o que eu mais vejo, Cássia, é que boa parte das pessoas que eu converso, não só os mentorados, mas no dia a dia, elas subutilizam habilidades e competências que elas têm. Entendeu? Olha só. Que elas têm, que é de repente, por exemplo, eu gosto muito de usar a frase porque o grande desejo das pessoas que nos procuram eu quero virar referência de mercado. As pessoas querem ter um negócio digital, mas no final das contas o que elas querem é virar referência de mercado. Mas eu gosto muito de dizer, só é referência quem se permite ser referenciado. E eu vejo que muitas pessoas têm essa habilidade inata de virar o norte, né, comum para as pessoas, onde assim, eu preciso de uma coach que resolva isso, igual a gente tem aqui a minha coach de produtividade, que chegou depois, a Gil Guedes, está lá de São Luís do Maranhão,
E ela tem uma habilidade extraordinária de se posicionar, né, como coach de produtividade. Uhum. E virar referência de mercado para uma pessoa como ela é fácil, no sentido assim de ela ter toda essa habilidade e competência para isso. Agora, às vezes eu vejo no mercado e entre as pessoas que eu convivo é isso. As pessoas muitas vezes dizem, não, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta de... Mas ela tem essa habilidade. Quando ela entra em ação, na primeira, na segunda, na terceira prática, ela descobre que realmente ela é boa para aquilo. Entendeu? Olha, isso daí que você está falando, André, me chama muita atenção e, claro, faz todo sentido, porque você precisa encontrar o seu caminho de ser único. Porque quando você conhece o seu talento diferencial, é aquilo que torna você uma pessoa que não tem nenhuma outra igual no mundo. Você faz as pazes com isso que o André falou, né? Que é saber se posicionar como uma pessoa que entrega isso de uma forma única. E isso não tem preço. A Constância Pascolato, ela falava o seguinte, muita gente me pergunta o que eu faço para ser um referencial na moda. E ela respondia isso de um jeito tão bonito, ela falava, olha, todo mundo pode ter roupa de marca, todo mundo pode ser chique, todo mundo pode comprar e se vestir bem, mas ninguém pode ser você. Isso é muito lindo. Então descubra o que você faz ou tem que torna você único. Se você é alguém que fala com o coração, ou que tem uma visão de mundo diferente, ou que entrega algo de uma forma diferente, pode ser algo que o outro faz. Se você entrega de uma forma diferente e única, você será único. Mas você precisa descobrir isso dentro de você. E eu falo, sabe, André, eu não tenho o menor pudor de falar da minha história de vida, da minha história pessoal, eu sou uma pessoa que é coração mesmo, eu gosto de colocar a minha verdade, porque é isso que me trouxe até aqui. E quando a gente fala com o coração, as pessoas olham para você com grande respeito, porque quem tem vergonha de falar de si ou se resguarda muito, quer parecer forte, mas forte mesmo é quem fala com o coração, quem se expõe, quem fala a verdade. Isso é tão bonito. Você se conecta com as pessoas com muito mais facilidade quando você fala da sua verdade. Não tenha medo da sua história. Use a sua história, os seus talentos a seu favor, porque é isso que vai gerar conexão. E o que cria espaço de relacionamento e o que vai fazer você ter uma audiência que acredita, que segue você, é a sua verdade. Então, encontre a sua verdade, faça as pazes com o seu talento, descubra o que faz você único, porque isso vai ajudar você a ir mais rápido, sem dúvida. É bem bacana a sua intervenção, André. Outra coisa que eu acho que faz uma grande diferença no marketing digital é você precisa aprender a entender a sua audiência para relacionar com ela, considerando aquilo que ela já sabe e aquilo que ela não sabe. Porque a partir daí você vai ser capaz de criar conteúdos que cada vez mais vão gerar conexão com a sua audiência. Então você precisa se dedicar a entender quais são os problemas que a minha audiência tem hoje, o que ela já sabe sobre aquilo as soluções que eu ofereço. Porque muitas vezes você está falando para pessoas, no caso da Fabrícia, posso usar seu exemplo, Fabrícia? Que nem sabem que comem mal. Essas pessoas acreditam que comem bem, elas nem sabem que comem mal. Essas pessoas, para lidar com elas, a sua abordagem tem que ser 3 passos atrás. Porque se você já começa a falar para as pessoas que você vai ajudá-las a comer bem e elas não sabem que comem mal, elas vão olhar para o que você está dizendo e falar, aí, ó, o que a Fabrícia está falando aí não serve para mim, não. Então, você precisa entender qual que é o nível de consciência que o meu cliente tem hoje sobre as soluções que eu estou oferecendo. Porque se você consegue mapear isso, você consegue produzir conteúdos para aquele que nem sabe que come mal, para aquele que já sabe que come mal e não está satisfeito com isso, é uma situação bem diferente.
E eu estou usando o exemplo da Fabrícia, mas cada um de vocês tem a sua experiência aí com a sua audiência. Comece a pensar para aquele que já quer comer bem, mas não tem tempo para fazer isso. Então a abordagem é outra. E você precisa entender onde é que o meu cliente, que tipos de nível de consciência o meu cliente hoje pode ter, o meu prospect pode ter, a minha persona pode ter. Como é que conteúdos eu vou estruturar para falar com cada um deles? Isso é muito bacana porque te ajuda a produzir vídeos diferentes ou artigos diferentes, considerando cada uma dessas situações, cada uma dessas etapas que o seu cliente está. E isso cria conexões com clientes que estão em estágios diferentes, porque na hora de vender, a abordagem que você vai fazer para um e para outro é diferente. O pitch pode não ser o mesmo, mas nada impede que você venda para essas pessoas, desde que você seja capaz de apresentar um conteúdo para essa pessoa que faça sentido para o nível de consciência que ela tem hoje. Porque se você for falar de uma forma igual para todos, você vai acabar perdendo muitos prospects ao longo do caminho e isso é ruim para você. Então você precisa entender. Desenvolver habilidades de falar não aquilo que você quer e sabe dizer. Porque quando a gente é muito conteudista, e eu sou, né, eu estudo muito, mesmo. Gente, a Amazon, ela já aprendeu a me oferecer livro daqueles que eu estou buscando, de tanto que eu compro. Eles estão aprendendo a vender para mim, é sério. Eu compro mesmo, mas o conhecimento, quando a gente é conteudista demais, isso aí tem uma maldição. Sabe qual que é a maldição do conhecimento? Eu querer vomitar tudo de uma vez. Eu hoje olho para os conteúdos que eu já produzi para nós, para mim, para a Carol, eu falo, gente, isso aqui dava uns 10 cursos. Porque não tem necessidade de você, principalmente os primeiros, de você vomitar tudo que sabe se a sua audiência não está pronta para absorver. Isso é ruim para você, porque você entrega de uma vez aquilo que você poderia entregar fracionado. E é ruim para o cliente, porque ele também fica com preguiça de tanto conteúdo que você está entregando. Então, você não pode cair na maldição do conhecimento. Você precisa aprender a entregar aquilo que o seu cliente precisa e não aquilo que você quer dar a ele. E tem uma diferença muito grande, muito grande. Eu acredito que nas reuniões de vocês, cada um de vocês com o André, vocês têm escutado o André falar isso demais, mas é importante pensar que quando você dá aquilo que ele precisa, você de fato oferece uma solução que vai transformar a vida dele. E muitas vezes essa solução é só um pedacinho do que você sabe. E tudo bem. E tudo bem. Não precisa ser tudo o que você sabe. Porque senão, daqui a pouco, porque pensa, quando você vai estar estruturando um negócio de marketing digital, eu gosto muito de usar a visão da águia. Quando a águia vai caçar, ela voa e olha lá embaixo, e aí ela examina tudo que tem lá embaixo, para depois ela dar o mergulho. Quando você começa a atuar em marketing digital, você não tem que pensar que o seu lançamento só, esse primeiro vai ser um sucesso. Você tem que pensar que todo o conhecimento que você tem pode criar, no futuro, um guarda-chuva de soluções para a sua audiência. E para que você faça isso, você não pode entregar tudo de uma vez. Você tem que começar a entregar aquilo que a sua audiência precisa, para depois você criar um outro produto. Se vocês forem conhecer os produtos que eu e Carol temos hoje, eu tenho hoje 5 produtos diferentes. Todos são voltados para coaches. Tem coaching de times, tem o 100 ferramentas de coaching, tem neurociência para coaches, tem Master Coach executivo, que aí é para o coach virar um coach executivo de negócios, tem encontrando oportunidades para vender. Então, são frações de conhecimento relacionados com a necessidade da sua base de clientes. Você tem que fazer um voo de águia e pensar, se eu quero montar um negócio para durar, eu preciso ser capaz de entender a minha audiência e entregar soluções que podem criar, de fato, transformações
necessárias relacionadas às demandas, às dores, às expectativas, às necessidades da minha persona. Porque aí você vai criar um negócio para durar e, claro, vai criar barreiras de entrada para os seus concorrentes no futuro. E para criar um negócio para durar, o que você precisa ser capaz de mudar na sua vida? Eu vejo isso até com os meus mentorados lá no Mastermind, que a grande agonia de fazer a migração do mundo offline para o mundo online é achar que são, primeiro, achar que são dois negócios separados. Essa é a primeira fonte de agonia. Na realidade, é tudo uma coisa só. E porque é uma coisa só, você precisa reorganizar as suas prioridades no seu dia. A sua rotina precisa ser planejada. Você precisa ter clareza hoje de por que eu não estou dando conta de cuidar da minha vida no marketing digital. Quais são as coisas que estão roubando o meu tempo? E, principalmente, quais são aquelas histórias que eu venho contando para mim mesmo, que estão me impedindo de deixar uma parte do meu dia para cuidar lá do marketing digital? Porque a gente conta história. Não posso deixar de atender aquele cliente lá, porque aquele cliente é um cliente antigo. Não é assim? Então, eu vou atender ele, André, o mês que vem eu vou cuidar disso, mas esse cliente agora eu tenho que atender, viu? Porque é com ele que está entrando o meu dinheiro. Gente, se você não criar, você inverter essa lógica, nunca você vai conseguir inverter. E não significa que você vai deixar de atender o seu cliente, não. É que você vai ter que abrir mão de outros prazeres momentâneos para atender o seu cliente e cuidar do seu negócio digital, da estruturação do seu negócio. Quantas vezes eu passei Semana Santa em casa trabalhando porque tinha lançamento, Natal, eu já trabalhei até a véspera do dia de Natal, pessoal, já trabalhei no Réveillon, já trabalhei no Carnaval. Hoje eu faço isso? Bem menos. Mas se for preciso, faço sim. Faço sim. E se eu não tivesse feito isso, a gente não tinha colocado esses produtos no ar. Não. Não tinha. E a sua família precisa entender. Você precisa compartilhar com a sua família que o seu projeto é um projeto, não é para agora, é para uma vida. E a minha família sabe disso. A minha filha sabe, o meu marido sabe. Então, hoje, eu estava contando para o André antes de entrar no ar, falei, André, quando eu vou fazer o webinário, ou mesa redonda, eu falo para o meu marido, fica no escritório, porque eu trabalho em home office. E ele fica. Ele vai lá, fica no escritório estudando, lá tem academia, ele vai malhar. Porque a família, quando a família sabe, ela te apoia. Você precisa compartilhar isso, para você poder organizar a sua rotina. E olhar para o tempo que você despende e avaliar o seguinte, quantos % do meu tempo hoje eu tenho dedicado ao meu projeto de marketing digital? Isso tem sido suficiente para eu ir no ritmo que eu quero ir? Porque se não tem sido, você precisa redefinir suas prioridades. E tem que ter disciplina. Eu gosto de lembrar, gente, que disciplina é fazer o que deve ser feito. Doa a quem doer. É fazer até dar certo. Então você não tem escolha. Você vai ter que encontrar um horário no seu dia para você se dedicar a isso. E você vai ter que aprender a adiar uma gratificação. Adiar a gratificação do seu lançamento e dar foco no seu trabalho duro agora. Não tem jeito de fazer um lançamento de sucesso sem muito trabalho duro. E o menor dos trabalhos é gravar vídeo. Talvez no início seja o mais sofrido, mas é o menor. Porque tem um monte de outras coisas que você precisa fazer e fazer bem feito para você ter sucesso, né? Concentrar os seus esforços aonde você vai ter um grande impacto significa fazer renúncias. E, inclusive, renúncias de clientes. Você quer ver uma angústia que eu vivi muito no início? Os meus clientes, eu trabalhava com consultoria e treinamento. A vida inteira eu trabalhei. Quando eu fiz a formação,
a minha primeira formação de coaching, eu conheci a Carol. Já caiu? Deixa eu dar um piquezinho aí. Estão me ouvindo, pessoal? Você, ela não, ela está travada. Acho que ela caiu um pouquinho. Ela deve ter caído. Ah, ela voltou. Oi. Oi, desculpa. Fala, Fabiana, você queria falar alguma coisa? Ela me travou. Não, é porque eu já estou tão traumatizada que a minha internet sempre cai nas reuniões que eu já corri para pegar o cabo porque falei, fui eu, não foi ela. Mas eu estava comentando que eu sempre quis trabalhar com coach executivo de negócio, é o que eu faço hoje, né? E aí o que começou a acontecer? Quando eu comecei a atuar como coach executivo de negócios e no marketing digital, os meus clientes antigos começaram a me procurar, eles já me conheciam, confiavam em mim, mas com as demandas antigas de consultoria e de treinamento. E eu comecei a sofrer muito porque eu tinha que falar não. Hoje, eu falo não para esses clientes, mas com tanta tranquilidade. Eu falo não e dou alternativa, né, gente? Eu indico alguém. Ou se o cliente fala, eu quero e só quero com você. Eu falo, olha, eu quero ver que tipo de demanda você está apresentando, porque de repente a gente pode transformar isso em um workshop com abordagem de coaching. Se te servir, a gente conversa. Caso contrário, eu não quero nem ouvir o que você quer, porque não me interessa atender. Então é preciso aprender a falar não. Falar não significa demitir os clientes antigos que hoje não têm mais relação com a sua persona. Eu sei que o que eu estou dizendo é a mesma coisa de dar uma facada em vocês. Eu sei que dói, mas é importante fazer isso. Sabe para quê? Para você ter foco, para você ser um profissional coerente e para a sua vida offline e online ter unidade, porque é tudo um negócio só. Porque senão você começa a virar uma metralhadora giratória, dá tiro para todo lado, você fere a sua credibilidade. Com sua persona, com seu mercado, a sua coerência fica exposta, você fica vulnerável. E olha, gente, quando a gente começa a gravar vídeo, você fica totalmente exposto. Essa exposição é boa, mas a sua coerência está em xeque. A sua persona está te avaliando o tempo todo. Então, lembre-se de ser de verdade aquela pessoa que você é no vídeo. E isso significa falar não. Não, inclusive, para clientes. Quer comentar, André? Porque de repente estou sendo dura demais, estou falando coisas aí que eu sei que são doídas de ouvir. Não, você está falando exatamente aquilo que a gente conversa muito entre nós, que é essa capacidade de poder realmente olhar com muita clareza para a rota que quer seguir. Né? E olhar para a clareza é pura renúncia. Olhar com clareza é pura renúncia. É você se seguir um caminho reto é você não entrar em rotas alternativas. E a rota alternativa é exatamente isso que você acabou de falar. E eu posso dar o meu testemunho pessoal. E quem me acompanha sabe disso. Eu passei a ter mais produtividade no meu trabalho e passei a ser mais pontual naquilo que eu faço exatamente quando eu passei a renunciar não só de alguns clientes que não eram minha persona, de alguns trabalhos que não estavam dentro do meu escopo, mas como também de coisas da minha vida que eu fazia de uma forma até repetitiva, mas que não me ajudavam em nada. E eu tenho feito isso sempre, mas que é doloroso, cara. Você tem certeza? Não, olha, não tem jeito, porque isso daí é cortar na carne. E a conversa que a gente se depara, a conversa interna que a gente se depara e tem que lidar com ela é o seguinte: nossa, mas esse cliente confia tanto em mim. Ele foi tão difícil de conquistar. Esse cliente já me conhece. E esse é um caminho sedutor. Se a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente sucumbe. E sucumbir, gente, por pouco é muito ruim. Sucumbir por... Eu falo que assim, você deixar de ganhar muito para ganhar pouco, porque você não tem clareza de onde quer chegar, é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. Porque é você que está se atrasando. Não faça isso com você. Por isso que eu entendo que, assim,
ter uma visão estratégica, uma clareza de onde quer chegar, é o seu passo mais importante. Definir o seu nicho é o passo que vai fazer você ter sucesso no marketing digital. E falar com a sua persona, desenhar a sua persona e estruturar os seus conteúdos para a sua persona é que vai te dar coerência para você seguir de forma segura. Porque quem erra aí vai errar todo o resto, vai perder dinheiro, vai se frustrar, e começar errado é muito ruim, porque depois você tem que voltar lá atrás e corrigir todos os erros. Nada de errado em rever os erros, eu erro até hoje, eu e Carol, a gente continua errando, não tem problema em errar. Mas você ter um mentor e deixar de ouvir o seu mentor, cometer erros pelos quais você foi orientado, isso aí eu acho que é imperdoável, porque você vai se culpar depois, não faz isso não. É muito ruim. E lembrar o seguinte, isso é algo que eu não canso de dizer, esse mundo digital é um mundo que todo dia tem novidade. É todo dia. Então a curva de aprendizado sua não... nunca. E você precisa se dedicar a aprender com esse mundo. Quando a gente começou lá atrás, a abordagem era uma. Hoje, né, eu sei que vocês tiveram contato com o Paulo Pereira, é muito mais fácil vender por webinário do que ficar amontoando leads primeiro, antes de fazer seu lançamento. Na época que eu comecei era assim. Tanto é que a gente começou fazendo lançamento semente, fazendo congresso. Hoje você não precisa mais fazer congresso como eu tive que fazer para ter uma audiência grande ou para ter uma audiência qualificada. A abordagem muda todo dia. No mundo de tecnologia tem novidades todo dia e não adianta. Eu estou vendo e estou achando um barato ter aqui gente de toda a idade, isso é muito bom, né? Mas quanto mais, eu tenho 53 anos, quanto mais velha a gente mais a gente é resistente a aprender novas tecnologias. Esqueça essa historinha de que você, porque é velho, não dá conta. Você vai dar conta sim, vai aprender sim. O André e os molinhas estão aí para ajudar você, né? Eu falo os molinhas porque os meus mentorados lá são clientes do André, então morro de vontade de conhecer os molinhas de perto, viu, molinhas? Tenho vontade de conhecer vocês. Mas não tenham medo de aprender, se exponham e lembrem que essa curva de aprendizado, assim como é no mundo offline, aqui ela não vai acabar nunca. E se você abrir mão de se inteirar das novidades, você vai ficar para trás. E ninguém quer ficar obsoleto, né? A gente precisa fazer as pazes com isso, buscar esse aprendizado todo dia. Eu falo que eu quero ficar jovem com 90 anos. Eu espero viver até os 100. Acredito que posso chegar até os 100 com saúde. Mas eu não quero ficar velha com 100 anos, não. Eu quero ficar com 100 anos me sentindo jovem. Ser jovem é se permitir aprender todo dia, se permitir reinventar sua vida todo dia, não ter medo de recomeçar. E isso o marketing digital ensina a gente a ter essa humildade todo dia. Então eu te convido a mergulhar nessa aventura, né? Porque é uma aventura de autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, você precisa saber quais são seus pontos fracos. Você precisa ter clareza de o que pode fazer você desistir disso. Sabe para quê? Você começar a gerenciar isso todo dia. Porque quem não conhece as suas fragilidades cai mais fácil. E você não pode se render a elas. Eu me lembro que no nosso evento ao vivo de 2016, eu estava de pé quebrado. E foi uma agonia, gente, porque eu tinha que subir no palco e descer. Imagina, todo palestrante eu tinha que subir para receber e descer de pé quebrado. E eu fiz isso, direto. Aí um dia, no segundo dia lá do evento, alguém me perguntou assim, escuta, você não está com vergonha, você sempre te vi de salto, você não está com vergonha de estar aqui de tênis, de pé quebrado, e nessa agonia de subir no palco, o povo te carrega, te ajuda a descer. Eu falei, olha, só não cai quem não anda. Eu não posso ter vergonha de ter caído, quebrado o pé, porque eu levantei. Vergonha é cair e não levantar. Então você precisa saber o que pode fazer você cair, para você gerenciar. Quais são as suas vaidades, porque todos nós temos.
Que vaidades você tem a respeito do tanto que você sabe, que se você ficar alimentando demais, vão te pedir de fazer o que deve ser feito. Você precisa saber. Você precisa saber, você precisa fazer as pazes com o seu lado sombra. Todos nós temos. As nossas vaidades são boas para a gente cuidar de ficar bonito. Mas são grandes adversários quando elas nos impedem de nos expor, quando elas nos impedem de fazer o que deve ser feito, quando elas nos impedem de nos submeter ao julgamento alheio. Essa vaidade é horrível, porque ela te impede de crescer. Você precisa saber o que pode te jogar no chão. Gente, estou falando demais, estou achando vocês muito calados. Isso aqui é uma mesa redonda, não é um discurso, não. É que o conteúdo está extremamente rico. O Cássio, você parece que fez a mesa redonda para me puxar a orelha, né? Mas vamos lá. Eu queria que você... Assim, eu tenho acompanhado o trabalho de você, seu e da Carol desde o início. E uma das coisas que eu sempre notei é a habilidade de vocês se adaptarem e se adequarem àquilo que você falou, que são mesmo com todas as dificuldades, né, relacionadas ao trabalho de vocês tiveram essa capacidade de se adequar às mudanças, né? Desde do Coniex, né? Quando vocês migraram ou começaram a atuar também do offline e no online, mas desde o Coniex e até hoje. Recentemente vocês fizeram um lançamento, eu não tinha visto nenhum lançamento da forma que vocês fizeram, até o momento que vocês fizeram, que era um lançamento ao vivo. Né? Foi uma loucura aquilo ali, né? Não foi um webinar, foi muito bom. Foi um lançamento ao vivo mesmo. Ao invés de ser aulas gravadas, foi ao vivo em estúdio. Aquilo eu achei bárbaro. Quem não teve oportunidade, as meninas vão estar lançando o Master Executive Coaching agora em abril, né, Cássio? Eu vou ser um dos alunos. Foi assim, impressionante. E vocês fizeram isso também com a cesta de produtos colocada estrategicamente num funil de vendas muito bem estruturado. Com produtos recorrentes, né, que dão um retorno financeiro bem legal e ainda uma visibilidade, uma autoridade reconhecida. Por outro lado, vocês fazem o branding da marca de vocês, né, cada uma dentro da sua expertise, viajando o Brasil inteiro e até internacionalmente dando palestras, né? A gente vê no Instagram de vocês, você e a Carol, só dentro do avião. Falei, quando é que vocês vão pousar, né? Como que vocês conseguiram? Eu queria que você desse um testemunho de como vocês conseguem, com todos esses compromissos que vocês têm, criar essa estratégia e tocar ela de uma forma bastante assertiva, para que vocês tenham, na verdade, o que eu entendo é que vocês têm aí uma esteira de produtos dentro de um funil bem estratégico e entregando para o seu cliente, isso que você falou agora há pouco, aquilo que realmente ele precisa. Como vocês entendem? Duas perguntas. Qual é o movimento, perdão, qual é o comportamento dessa sua lead, né, dentro da sua base? Será que cortou? Justo na hora da minha pergunta. Vou tocar. Voltou, por favor. Como vocês criam uma estratégia e entendem o comportamento dessa lead dentro da base, dentro da audiência de vocês, para saber em que hora entregar esse produto, tá? E como vocês acompanham essa lead, né, para poder estar oferecendo ou para estar falando o papo que eles precisam ouvir. Tá. Vamos por partes. Eu vou responder a primeira parte da pergunta e depois eu vou falar do relacionamento com os nossos leads, ok? Você me perguntou como é que a gente fez para estruturar tudo e para dar conta de acompanhar as mudanças do mercado, né? Trabalhar em dupla é desafiador, mas também é muito bom. É muito bom porque a gente pode dividir as responsabilidades e as tarefas. E eu e a Carol temos uma divisão bem clara das coisas, o que nos deu mais velocidade, né? Eu produzo todos os nossos conteúdos. E ela vende e mais relaciona com o mercado do que eu. Na hora de entregar, entregamos as duas. E essa divisão de tarefas nos ajudou, nos deu muita velocidade. Eu não tenho dúvida de que, se não fosse assim, a gente teria conseguido
lançar tantos produtos e estruturar o nosso funil, se não fosse dessa forma. Então, isso nos ajudou muito. E isso está muito claro para mim e para ela. Tem... Está voltando. Tenha fé. Tá chovendo aí em BH? Quem está em BH? A Fá, tá? Oi? Desculpa. Deu um cortezinho aqui. Eu vou repetir a última frase. Se tiver faltado alguma coisa, você me corrige, me faz uma intervenção aí, por favor. Sim. Acho que o ritmo... Oi? Voltou. Agora voltou. Com relação a acompanhar o ritmo do mercado, né, a gente tem um foco, como a gente tem formação relacionada a business, né, nosso Master Coach é Master Coach Executivo e de Negócios, a gente tem uma visão muito grande de estratégia e um foco muito grande em continuar sempre interagindo com os nossos clientes. Quem faz curso conosco, nossos clientes não compram um produto só nosso. Eles conhecem os outros, a gente faz questão de continuar relacionando, convidando esses clientes para eventos nossos, e quando a gente faz a venda do Master Coach Executivo, que é o nosso produto premium, né, ele é o produto que tem o ticket médio tem o ticket mais alto, isso não significa o fim do ciclo de vendas com esse cliente de jeito nenhum. A gente faz evento ao vivo e continua convidando os clientes desde a primeira turma. A gente acredita que ouvir esse mercado, o nosso público, a nossa persona é coach, né? São os coaches. E os coaches que querem ter uma carreira sólida e duradoura como coaches. É para essas pessoas que a gente fala. Então, a gente procura ouvir muito que mudanças estão acontecendo no mercado e relacionar. A gente procura relacionar muito com esses clientes em todas as mídias sociais. Ouvir, provocar, relacionar com esses clientes nos ajuda e tem nos ajudado a entender quais são os produtos que podem vender, o que é que os nossos clientes estão procurando que eles ainda não têm. E a gente também procura olhar para os nossos concorrentes. E a gente entende que concorrente não é só no mundo online, não. São todas as escolas que formam coaches hoje no Brasil. A gente quer entender para onde que o mercado está caminhando. A gente também busca tendências lá fora. Esse lançamento que a gente fez, que você, André, apontou há pouco, né? Que a gente fez um lançamento ao vivo. Para quem não viu, pessoal, ele acabou virando, a gente editou e ele virou um curso que a gente agora está vendendo, que chama Oportunidades para Vender. Mas foi desafiador fazer, porque a gente contratou um estúdio, nós fomos para dentro do estúdio, foi transmitido ao vivo com 2 câmeras, era como se fosse o Jornal Nacional. E era Carol falando e eu falando, e o povo perguntando, mas vocês ensaiaram, vocês ficaram treinando, foi um jogral? Não foi. Felizmente, a gente, desde quando a gente começou a dar treinamento, no mundo offline, a gente sempre fez esse modelo de treinamento assim, funcionou muito bem, porque a gente tem uma sintonia muito boa. Mas isso é estressante, não foi algo fácil de fazer. Mas onde que a gente buscou essa ideia? A gente viu isso num curso americano. Então, a gente não está conectado só com as tendências do mercado brasileiro. A gente quer trazer para cá o que existe de mais novo no mundo. Então, a gente busca, sim, tudo que a gente produz de conteúdo. Não é conteúdo de livro em português. Aliás, os livros que a gente consulta são todos em inglês ou espanhol. Então, a gente está conectado com as tendências de conteúdo e de marketing digital, que são tendências mundiais. Se a gente quiser sobreviver, a gente tem que surfar na onda das novidades, senão a gente não sobrevive, não. E esse mercado digital é muito rápido, né? Vocês já devem estar percebendo isso. Todo dia tem novidade, tem gente nova, se a gente não souber ter rapidez, a gente vai ficar para trás rapidinho. E a gente não quer, não. A gente quer continuar relacionando com os coaches e trazendo o que existe de melhor, de conteúdo e de solução aí para os coaches mesmo. Nossa. Eu tinha feito uma pergunta relacionada a como você... Quem quer fazer pergunta, gente? Eu estou muito incomodada, porque eu estou achando que eu estou falando demais e ninguém... Vocês estão muito quietos.
Deixa eu só fazer minha pergunta, agora sou eu, tô curioso. Depois a galera entra. Tá bom. Em relação a como você se relaciona a nível de copy, de oferta, de discurso com essa lead. Como é que você estabelece uma linha de raciocínio com essa... Muito bom, muito bom. Hoje, o que a gente tem procurado é justamente fazer o que eu apontei no início da minha... Ela vai voltar. Pouco que ela volta, assim que ela terminar essa exposição, vou fazer uma pergunta. Sim, sim. Quem mais? O Carlos quer fazer pergunta. A Ju quer, Ju? Ju, Fabrícia. Eu vou ficar quietinha, que eu já falei muito. Eu já coloquei Não falou nada, você não perguntou nada. Deixa todo mundo perguntar e depois eu pergunto. É que a grande pergunta, André, é que assim, que eu até coloquei aqui, né? Ela falou que fazer ao vivo, nós do Dimensão fazemos ao vivo o tempo todo, a gente não faz digital. Então, para nós, fazer ao vivo é muito fácil, difícil é fazer o digital. A gente não tem ainda esse... Mas olha... A gente está 35 horas, a gente lá treinando o tempo todo, a gente acontece ao vivo o tempo todo. Fabiana, difícil. Na realidade, eu entendo hoje que não tem muita diferença. Por que foi estressante para nós fazer ao vivo daquele jeito? Porque a gente estava fazendo ao vivo, transmitindo, e dentro de um estúdio. Então, não era só o que a gente estava fazendo que podia estar errado. Em volta da gente tinha 5 profissionais. Tinha um na mesa de edição, editando, tinha outro mapeando as perguntas e falando as perguntas, a gente foi respondendo as perguntas ao vivo. Então, isso tudo é estressante, mas é maravilhoso. Aquele desafiador, momento, né? Eu acho que muito. Deve ter sido sensacional. Aquele momento foi o momento que a gente mais pôde interagir com a nossa persona. E aí começou a cair a ficha muito rápido de que tem diversas personas dentro do seu nicho, diversas pessoas, porque a persona que não sabe nada sobre você e nem sobre o que é ser coach, a sua oferta tem que ser diferente para essa persona. Você falou de copy. A sua copy você tem que conversar com o nível de consciência que o seu cliente tem. Então não tem uma copy que funciona para todo mundo. Se você consegue mapear esses níveis de consciência diferentes, você começa a forjar a sua cópia, a sua oferta, de acordo com o nível de consciência daquela pessoa que você está falando. E aí a sua venda vai ser muito mais efetiva. Porque é claro que é mais difícil, é muito mais fácil vender para quem já conhece você, para quem já confia, já relaciona com você, já visita o seu canal, já conhece suas soluções, já comprou outros produtos. É mais fácil. Agora, para quem nunca te viu, para quem nem sabe que precisa do seu produto, você precisa ter uma abordagem, uma oferta que é mais sutil, você precisa fazer um despertar de necessidades diferentes para que essa pessoa perceba que aquela solução que você tem e que ela nem sabia que existia, pode solucionar um problema que ela está convivendo com ele hoje, mas que ela nem está prestando muita atenção nele. Então, você precisa ter uma copy muito mais sofisticada para relacionar com esse tipo de cliente. E a boa notícia é que quando você consegue vender bem para quem nunca te viu, é a copy mais desafiadora de fazer, aí você está muito perto de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque os grandes mercados estão nos clientes que nunca te viram. Esses estudos, os Estados Unidos a gente chama de mercado Z. Vocês já ouviram esse conceito? Temos tempo, André? Temos, sim, claro. O mercado X é o mercado que conhece você, que confia em você e que sabe que você é uma autoridade específica naquele assunto de interesse em que você atua. Então, o mercado X é o mercado das pessoas que você já relaciona com você. Se a gente for olhar para o mundo online, para o mundo offline, são as pessoas que já conhecem o André, que sabem que o André tem a mola mestra, que sabem que o André entende de marketing digital, são seus amigos, André. Esses são o seu mercado X.
o mercado Y é o mais fácil de vender, o mercado X, porque o seu esforço de venda é baixo. O mercado Y é o mercado que veio por indicação do seu mercado X. São amigos de amigos, pessoas que confiam em você e indicaram você para alguém. O mercado Y ainda é fácil de vender, porque existe uma força muito grande da indicação. Pessoas que não conhecem você e que você chegou até elas porque foi indicado pelo mercado Y. Então, é a indicação da indicação. Quem tem sucesso no mercado Z é sinal que o seu negócio começou a ficar duradouro. Daí para diante é que o seu seu negócio vai decolar, porque você está atuando em mercados desconhecidos. É sinal que você ganhou traquejo nas vendas. Então, você tem que lembrar que a sua oferta precisa ser forjada de acordo com o mercado que você está atuando. Fazer a oferta para o mercado X é muito fácil. Para o mercado Y é mais desafiador. Para o mercado Z, você precisa entender o que esse mercado Z sabe de mim. O que ele sabe de coaching? Para que aí você vai construir a sua oferta em cima disso. Massa. A Ju falou que o mercado Z é o estado da arte. É muito legal isso aí também. É isso aí mesmo. É isso mesmo, Ju. Pessoal, quem quer fazer a pergunta é o Carlos, né, Carlos? Isso. Cássia. Ei, Carlos, boa noite. Prazer em conhecer você. Prazer é muito grande. Como a Fabiana falou, nós fazemos, claro, treinamentos presenciais. Mas, assim que começou a sair o Hangout, e nós fizemos vários Hangouts, aí saiu a live do Facebook, principalmente eu e a Fabiana, assim, direto, desde o ano passado. Só que sem GPS, né? Hoje, com o André, nós estamos exatamente buscando pelo menos assim, acertar um pouco mais a persona. Mas o que eu quero te perguntar, e inclusive conversando com o França, é uma das grandes dificuldades. E eu vi que o Rodrigo Cardoso conseguiu pegar um treinamento presencial e transformou um treinamento presencial em treinamento online. Eu não consigo imaginar como o cara fez isso, porque conheço o Rodrigo Cardoso e tudo mais. Agora, são tantas coisas dentro de um treinamento vivencial, e, claro, nada a ver com coaching, a parte, nós sabemos da parte comportamental, é uma integração muito grande de técnicas, né? Mas, assim, trazer um treinamento como o nosso para o vídeo, para o online, ainda eu não sei como fazer. Eu ainda convidei o André, vem conhecer nossos treinamentos para saber o que nós fazemos, porque só vivenciando, eu não tenho. O França falou, vamos comprar um treinamento do Rodrigo para saber o que ele fez, porque essa é uma das grandes dificuldades. E dúvidas, né, que nós temos. Se o França pode colocar mais alguma coisa, ou a Fabi, ou a Lídia, que estão por aí. Carlos, essa pergunta é a pergunta que eu e Carol tínhamos também. Né? Como você, eu também vim do mundo offline, dando treinamento comportamental, e isso nos angustiava muito. Não tem receita pronta para isso, porque só você conhece os seus conteúdos. Uma coisa que nos ajudou, e hoje a gente tem cada vez mais clareza, porque Carol também é muito conteudista, a gente antes fazia vídeos muito grandes. Isso é uma canseira, ninguém assiste, mesmo em treinamento. Então, uma coisa que nos ajudou foi escolher nos nossos conteúdos aquilo que é a cereja do bolo, gravar vídeos mais curtos e, em cima, ter uma apostila com um conteúdo mais robusto e construir exercícios, atividades que representassem a aplicação daquilo que está no vídeo e na apostila. Então, o material da gente hoje ele não é excludente, ele é complementar. A gente tem vídeos que falam de coisas que são muito estratégicas, apostilas que trazem mais robustez e profundidade de conteúdo, mas eu entendo que o grande pulo do gato que a gente conseguiu dar foi construir exercícios. Eu estou falando agora principalmente do Master Coach Executivo, que é onde a gente tem um conteúdo mais robusto realmente. Construir exercícios de aplicação em que a pessoa pudesse ir a campo e colocar à prova aquilo que ela está aprendendo. Isso eu acho que foi
o nosso grande pulo do gato. Foi fácil? Não foi. Porque a gente sofria dessa angústia sua aí. Eu entendo, estou solidária com a sua angústia, principalmente quando a gente é muito bom no que faz. A gente vai viver isso sim, né? Mas é possível. Eu acho que vocês têm que sentar juntos, vocês que são parceiros, que trabalham juntos, e discutir qual a melhor forma de fazer. Isso queimou muita pestana minha e da Carol, mas é possível fazer sim. E a gente hoje entende que funciona muito bem, né? Não é o mesmo treinamento, você tem toda razão, não dá para fazer a mesma coisa. A gente, desde o início, tinha consciência que não poderia ser o mesmo treinamento, porque senão ia ficar cansativo, ia ficar falho, ia ficar capenga. Então, a gente teve humildade de entender que a gente teria que criar algo diferente, né, para funcionar. E funciona. A gente já está na 6ª turma, funciona bem. Isso não reduziu o nível de qualidade, não é o mesmo treinamento, ele é diferente, mas funciona. Vem funcionando muito bem. Okay? Deixa eu fazer só, aproveitar, já que você já deu algumas deixas boas, porque passar conteúdo, eu acho que é relativamente fácil, tendo uma metodologia com alguns exercícios. Claro. Se a gente fizer isso e convocar o pessoal para um dia, ou quem quiser participar de uma parte vivencial, que aí sim a gente poderia aprofundar o processo, você acha que é razoável ou não? Como que é seu nome? França. Não é Ô, França. É que você entrou com o meu nome, né, pai? Oh, meu Deus do céu. Não, tá tudo certo, França. Que legal, pai e filha trabalhando juntos. Que legal, trabalhei com meu pai muitos anos. Ô, França, é o seguinte, na realidade, o que a gente faz envolve atividades vivenciais também. Dentro do Master Coach Executivo, só para te dar um exemplo, além da gente gravar vídeo, ter conteúdo, ter exercício, a gente faz as mentorias com os alunos. São momentos em que a gente faz no Zoom, como a gente está fazendo aqui na mesa redonda, os alunos trazem as demandas de atendimento e de aplicação do conteúdo, então são demandas eminentemente práticas. E aí a gente explora e dá respostas e ajuda os nossos alunos a evoluir nos projetos que eles estão fazendo. Então, isso aí é perfeitamente possível, é desejável. Acho que cabe a vocês reunirem e criarem um modelo que faça sentido para vocês, aproveitando recursos como o Zoom, que hoje a gente usa muito e nos ajuda bastante. Vocês que têm que criar qual a melhor forma de fazer isso, mas a gente usa e funciona. Eu fico aqui imaginando como é que a gente pegaria uma pessoa, através do Zoom, que voltasse aos 3 anos de idade, e aí, como é que você tira essa pessoa de lá? Pois a gente tem esse cuidado. Eu não sei que tipo de abordagem vocês usam, mas uma coisa que a gente pensou muito, França, foi como fazer isso, fazer desta forma de trabalhar, que é uma forma que utiliza espaços diferentes, algo seguro. Porque o que você traz... A responsabilidade é muito grande. Isso, perfeito. Isso que você traz, a leitura que eu faço eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo. E você está coberto de razão, França. Então, vocês precisam discutir entre vocês, que são os donos do conhecimento daquilo que vocês vão entregar, o que é aceitável e seguro fazer nesse espaço e o que não é. Porque tem coisas que a gente faz no presencial, que se a gente fizer nesse espaço aqui, a gente, além de expor a gente, expõe o cliente. E a gente pode ser envolvido numa teia que pode nos colocar em maus lençóis, e não é isso que a gente quer. Então, vocês precisam depois discutir o que é aceitável fazer nesse espaço e o que não é. Porque pode ser que vocês tenham que criar um momento lá na frente, feito a gente faz, nós fizemos isso, fizemos o nosso evento ao vivo, que é a formatura do Master Coach Executivo, em que a gente leva palestrantes e, ao final, a gente entrega lá os nossos certificados. Nada impede
né? Isso faz parte da formação, é o momento em que a gente tem contato presencial com os nossos alunos, é uma delícia, e a gente entrega os nossos certificados. Essa é uma saída. Faz aí o treinamento, depois o fechamento, só que como a gente não precisaria passar uma série de conteúdos, uma série de informações, a gente poderia trabalhar mais na parte vivencial e o tempo se reduz de uma forma significativa. Talvez seja alternativa. É isso aí mesmo. Olha, França, você está falando de usar o Zoom. Eu pensei já em vender, fazer a venda online em vários pacotes, não sei como é feito isso, do treinamento. Porque até mesmo mesmo nas minhas sessões de coach ou terapia, vira e volta. Agora mesmo estou atendendo uma pessoa de coach. Faz 2 horas atrás eu fiz uma linha do tempo com ela, mas sou eu e ela e mais ninguém. O que a Cássia falou, você está no meio do Zoom com um monte de gente, você não pode expor ninguém. Não pode. E tem o risco da internet cair, separar na metade. Pois é. Pior ainda, né? Eu digo assim, fazer um pacote, a pessoa está pegando o nosso treinamento, que ele é presencial e ele é de impacto. Bem, como a Cássia falou, nós temos que queimar a pestana, a minha já não tem quase, entendeu? E você é careca. É o seguinte, não tem receita pronta. Eu acho que vocês precisam ter clareza o seguinte: o que tem no nosso treinamento que de fato impacta as pessoas e que pode ser adaptado. Porque não basta responder aquilo que impacta apenas. Porque eu sei que tem muita coisa que impacta, mas que vocês só podem fazer presencialmente. E isso aí vocês vão ter que cortar na carne. Né? Mas nada impede que é possível adaptar sim. E aí a criatividade de vocês é que vai dar o tom. Né? Isso vocês vão fazer muito bem, não tem impedimento. Né? E também não tem receita pronta, não. Vocês vão ter que discutir e validar. Hoje, a gente tem muitos alunos que fazem um piloto em venda de webinário, fazem entrega por webinário. Vocês têm que fazer um brainstorming, entender as possibilidades, e eu acho que, pelo fato de... Eu entendi direito, são 3? São 4, ótimo! Então, isso vai dar a vocês visões diferentes, e vocês vão poder discutir e ver qual a melhor forma de fazer, ok? Testar, claro, tem que testar. Muito bem elucidado, agora vamos queimar a pestana mesmo. Já estamos pensando, a Fabiana já está pensando, o França também, eu ali, nós estamos já começando a colocar isso, porque a ideia é essa, é vir para um online com aquilo que nós temos presencial. É isso, pronto. Muito obrigado. Carlos, eu tenho uma pergunta, você falou que você é conteudista, né? E eu sou, tanto é que a minha foto ontem para a Mari foram... para fazer um e-book, 12 livros em cima da minha mesa. Que nem uma louca. Me dá uma dica aí, como que a gente abaixa um pouquinho isso e produz mais? Olha, o que eu aprendi? Toda vez que eu vou fazer um e-book, eu respondo algumas perguntas primeiro. Né? O que eu quero com esse e-book? Que tipo de necessidade ou desejo da minha audiência eu vou explorar? Que tipo de... Porque eu vou usar uma expressão de uma empregada que eu tive, que era muito engraçada, e ela me ensinou uma coisa que eu nunca ensinei. Ela falava assim, olha, para a gente arranjar um namorado, a gente tem que aprender a fazer uma coisa que poucas mulheres sabem fazer. Eu falei, o que é? Ela falou assim, você tem que pegar o pirulito, pôr na boca e tirar. Põe o pirulito e tira o pirulito. Põe o pirulito. Eu achava isso muito engraçado. Porque é a verdade. É assim que se conquista um homem. O cliente é a mesma coisa. Você tem que aprender a pôr o pirulito e tirar o pirulito. Então, cuidado. Você não vai entregar tudo de uma vez. Você tem que ter clareza ao escrever um e-book. Qual é a parte do pirulito que eu quero dar para saborear para esse cliente aqui? E o que eu não vou mostrar? Porque senão você entrega tudo. Você precisa aprender a deixar o seu cliente com gosto de quero mais. Quando a gente foi fazer o curso ao vivo, foi isso que a gente fez. Qual é a parte que a gente quer despertar lá no nosso cliente-alvo e qual é a parte que pode entregar, porque senão ele não compra. Pronto. E a partir daí você constrói seus conteúdos. Ok? Consegui te responder, Fabiana? O André, ele tem ele quer entregar o pirulito, quer entregar o bolo, o sorvete, entregar
convencer a só... Porque, assim, a ideia é difícil, é um outro conceito de se apresentar, né? E eu achei... A gente penou, chegou para você algumas informações, espero que você ainda tenha mais alguma motivação para corte, né? Mas tudo bem, vamos ver. Mas não é boa essa história do pirulito, André? É isso aí, ô França, é isso aí que você está falando. E olha, a gente que é muito bom e que tem muito corpo de conteúdo, a gente precisa entender que vender na internet é aprender a seduzir, não entregando tudo que você sabe de uma vez. Porque essa sedução, ela não é perversa. É igualzinho a venda que você faz quando você vai num cliente, vai fazer uma venda corporativa, imagino que vocês fizeram muitas, é a mesma coisa. Você faz lá o despertar de necessidade, você investiga a necessidade do seu cliente, só que aqui você está fazendo, em vez de falar para muitos, você está falando para um, porque quando você grava o vídeo, você não pode gravar vocês, você tem que falar para um. É falar um a um, é vender um a um. Isso aí você vai exercitando. A Ju Guedes queria fazer uma pergunta, Ju? O que eu aprendi hoje, marketing digital é aprender a lidar com pirulito. Pois é, mas é isso aí mesmo. Excelente resumo. Eu também já anotei aqui a história do pirulito, porque ela é sensacional. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem, Cássia. Primeiro, te agradecer pelo conteúdo. Eu estou escrevendo aqui freneticamente, porque você está trazendo coisas que são extremamente pertinentes para a gente. Eu já falei isso para o André em toda mesa que eu tenho condições de participar. Eu acho esse momento riquíssimo e é muito bom assim, ouvir de outra boca, de um outro jeito, coisas que a gente já ouviu falar em algum momento, né, do nosso percurso. E, Cássia, tem uma coisa que você falou, assim, que talvez seja das que mais me chamou a atenção, que é isso da gente apurar essa percepção, calibrar essa percepção para entender com qual nível de consciência o seu cliente está com relação à necessidade dele. E aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que você maneja esses níveis de consciência para efeitos de lançamento? Já que num lançamento você vai ter pessoas em diversos estágios diferentes, né? No momento que você vai fazer um vídeo de vendas, no momento que você está num webinar, que você vai fazer um pitch de vendas, ali fatalmente você vai ter um bolo, né? Como é que você faz? Você aborda todo mundo ou você foca em uma pessoa só, que é mais provável de estar ali? Enfim, como é que faz com esse desafio? Muito boa a sua pergunta, Ju, adorei. Bem boa mesmo. É o seguinte, no primeiro lançamento, você tem que falar com a sua persona, com a sua figura primária, o seu cliente primário, que ele é a cara da descrição que está lá na sua persona. Quando é que a gente começou a perceber e explorar isso? Quando a gente monta um funil de vendas, começa a entrar clientes com diversas necessidades diferentes. Tem cliente que compra o nosso 100 ferramentas coach, ele já é coaching, já fez a formação em outro lugar, ele só quer ferramenta. E está tudo bem. O seu cliente secundário, esses níveis de consciência só vão surgir à medida que você começar a relacionar quando estiver vendendo e depois que vender. Então, a sua primeira copy, e André, se eu estiver falando bobagem, por favor, faça a intervenção e me corrija. A sua primeira copy precisa retratar aquilo que está lá na necessidade da sua persona. Por isso é que descrever a persona com bastante... Ela precisa ser esmiuçada. Eu sei que isso é duro, a gente faz isso com os nossos mentorados, a gente refina isso muito bem. É duro e é chato, né? É chato, mas é absolutamente necessário. É libertador, né, França? Pelo amor de Deus, sabe por quê? Porque quando você sabe exatamente para quem você está falando, aí o seu discurso começa a fazer muito sentido, porque você vai
percorrer a jornada de compra na hora de conversar com o seu cliente. Você vai contar para ele que você conhece a dor dele, que você já viveu essa dor, que você já percorreu tudo aquilo que ele está sofrendo, e que você sabe o quanto custa conviver com essa dificuldade. E é isso que gera conexão. É isso que faz o pirulito ser tão saboroso. Mas é claro. E tão desejado, né? Claro, desejado. É claro. A cereja do bolo, né? É isso mesmo. Então, no primeiro lançamento, se você tiver feito a sua tarefa de casa, tiver sua persona muito bem refinada, você vai percorrer esse caminho aí com a sua persona, que você vai fazer vendas. E a partir daí, você vai começar a identificar esses diferentes níveis de consciência. Isso aí é um aprendizado que, à medida que você vai relacionando com a sua base de clientes, você vai refinando, ok? A gente vai aprendendo, né? E esse o aprendizado sobre a nossa persona é um aprendizado que não termina nunca, né? Parece que cada dia a gente vai descobertando uma faceta daquele cliente, vai entendendo um pouquinho mais sobre ele. É isso aí mesmo. E essa descoberta... Mas é muito gostoso, sabe por quê? Porque à medida que você vai se dedicando a entender isso e descobrindo coisas novas, sabe o que você começa a fazer? Novos produtos. Porque o seu cliente começa a te contar. Ele começa a te contar o que ele está vivendo, quais as dificuldades que ele tem, e aí você começa, olha, aqui tem uma outra oportunidade. Esse curso ao vivo, a gente percebeu que as pessoas tinham dificuldade em identificar novas oportunidades para vender no mundo corporativo. A gente começou a explorar essa dor e foi a partir disso que eu construí lá o conteúdo que a gente apresentou. Então é isso. Quanto mais você explora e saboreia esse relacionamento, essa dificuldade, mais chance você tem de vender mais. Criar outras oportunidades de vender. Massa. A Lília tinha alguma pergunta? Ju, tem mais alguma obrigada. Nada, Ju, você tem mais alguma pergunta, Ju? Ju Guedes, não? Lília, você queria fazer uma pergunta? A Lília está me ouvindo? Abre. Conteúdo eu acho que é riquíssimo. Dúvidas eu acho que a gente sempre vai ter, né? Porque assim como muda o mundo digital, como a Cássia estava falando, essa mudança digital, essa mudança externa, traz mudança interna o dia todo, né? O tempo todo. E aí todo dia a gente está diferente, todo dia o nosso persona está mudando, inclusive as suas necessidades. Talvez não as básicas, mas a do sonho, né? A irreal, até que ele chegue nessa base. Então, eu acho que é um trabalho desafiador mesmo, como a Ju estava falando. Acho que é tenso, né? Mas você trouxe algumas informações hoje que trouxe uma clareza a respeito de algumas coisas, e acho que agora junto com o André e com os Molinhas, trabalho árduo. Nós estamos começando, a gente está chegando nesse... Eu quero lembrar só uma coisa, Lília, baseado aí no que você falou, que é o seguinte: toda caminhada ela é feita do primeiro passo. Eu me lembro que eu e Carol, a gente se completa muito bem, porque Carol é muito atirada, ela gosta muito de correr riscos. E eu sou de avaliar os riscos e de ponderar mais. Toda vez que preciso tomar uma decisão muito difícil, a gente conversa e isso funciona muito bem. E eu me lembro que quando ela resolveu, nós vamos fazer um congresso, e logo no início eu achei aquilo uma loucura, e depois eu me apaixonei pela ideia, né? Eu fiz e ela também tudo que era necessário para fazer aquilo dar certo. Mas a gente entendeu que a gente estava dando um passo, e era um passo de cada dia. Então, é tenso, mas é muito mais gostoso do que tenso. Porque tenso também quando a gente está entregando ao vivo, é tenso empreender. A vida não é um lugar muito fácil, e os que têm muito sucesso são aqueles que sabem suportar a tensão e caminhar com ela, dançar com ela. Então, o convite que eu faço a você, Lília, é que use a tensão a seu favor. Tensão é uma energia, e essa energia é muito valiosa. Quando a gente aprende a gerenciar a tensão e a dançar com ela, cada passo tem um gosto maravilhoso. Você
possa usar isso aí para fazer o seu caminho, que é muito gosto. Não tenho dúvida. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Satisfeitíssimo. Então vamos lá. Eu queria fazer mais uma perguntinha. Fala, Juliana. Cássia, você hoje é uma referência, assim, né, para coaches, uma referência no mundo digital. Mas, desculpa que eu tô aqui com plateia, gente. Não tem problema nenhum. Quem tem família é isso mesmo. Mas eu imagino que houve um começo onde nem sempre foi assim, né? A gente não começa do topo. Ninguém começa grande. O que você fez para segurar a sua onda? O que te fez persistir, ter resiliência lá no começo, quando as coisas eram mais difíceis, quando as coisas eram mais complexas, quando as coisas eram mais desafiadoras? Eu nunca deixei, desde o início, eu contei para vocês que riram de nós quando a gente falou que queria vender coaching na internet. E isso foi lá, sei lá que ano foi isso, 2009, sei lá, deve ter sido algo assim. Eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre acreditei que era possível. E eu sempre acreditei que era possível, que eu e Carol éramos capazes de fazer. Quando o vento está contra, eu gosto de lembrar das coisas difíceis que eu já fiz no passado, sabe, Juliana? E a minha vida não foi fácil. Eu comecei tendo vida fácil porque eu fui criado para ser dondoca. E eu era. E aí eu me casei bem. E quando eu estava no início do meu casamento, o pai da minha filha perdeu tudo. E eu, grávida, me deparei com o oficial de justiça penhorando as minhas coisas da minha casa. E eu tomei uma decisão de que eu ia crescer a despeito daquilo tudo, que eu ia atravessar aquilo, que eu ia aprender, ser melhor e que eu ia me dar bem. E o dia que eu decidi, nada me parou. Eu atravessei essas dificuldades todas, grávida, tive minha filha, empreendendo, mudei de profissão. Marcela porque eu me formei como dentista, a Marcela tinha 2 anos quando eu mudei de profissão. Então, a Fabiana está lá assim, ó. Então, assim, eu gosto de lembrar das dificuldades, dos furacões que eu já enfrentei. Por quê? Porque não existe nada fácil. E é muito bom fazer conquista quando tudo é difícil. É muito bom porque você sabe, hoje eu sei que eu posso trabalhar com qualquer coisa, que eu posso viver, sobreviver, ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. E o que me ajuda a acreditar nisso é o que me trouxe até aqui. Então, quando tudo estiver difícil, olha para trás e lembre-se do que você já fez, do que você já realizou, das barreiras que você já venceu, porque se você fez uma vez, você faz de novo. É isso. Acho que é essa a receita para enfrentar a dureza. Ok? Eu levantei o dedinho porque eu também sou formada em odontologia. Ah, pois então, Fabiana, que legal. Pois então, que legal. Quando eu fiquei com mais tempo ouvindo o cliente do que cuidando do dente dele, eu entendi que não era o meu caminho aqui. A minha frustração era que eu queria falar, né? O cliente não respondia, né? Então é isso aí, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Gratidão, viu, querida? Foi maravilhoso. Eu desejo muito sucesso para vocês e espero, de fato, que vocês persistam, porque se vocês tiveram sucesso no que vocês já fazem, vocês vão ter sucesso aqui também. Basta persistir, fazer o que deve ser feito, que o resultado vai aparecer. E eles confiar no processo. A equipe de Dimensão, esses 4 aí são extremamente comprometidos, assim, um pessoal muito rigoroso. Isso então, é muito bom. Né? É isso que vai fazer. Vocês já deram certo. O que vocês precisam fazer é adaptar o que vocês já sabem fazer aqui. É isso. Então, tá, gente. Eu queria profundamente, Cássia, agradecer por essa abertura desse ciclo de mesas redondas. Assim, poxa, foi bárbaro, eu estou assim, impressionado como foi rico. Acho que assim, vai ser de muita utilidade prática, inclusive, né, para o dia a dia dos nossos mentorados, do pessoal da nossa família. Inclusive, eu estava pensando em um monte de coisa que já surgiu assim, de sacada para poder passar aqui para a galera, para os nossos molinhas. É muito legal. A Ju falou uma coisa muito importante. A gente escuta muita coisa.
né? A gente, nesse mundo, ele é muito fugaz, né? A gente escuta toda hora muita coisa. E essas coisas, muitas vezes, a gente não põe no nosso radar de prioridade. E a mesa redonda tem trazer você aqui para a gente, é mais ou menos nos colocar na sala de aula, na frente de um tutor, e que mostra, com toda a sua experiência, sua autoridade, aquilo que realmente é real, né? E sai do campo do achismo ou do campo do irreal. Será que realmente aconteceu isso com essa pessoa mesmo? Para uma coisa extremamente validada. Então, aquilo que a gente ganha com essa sua experiência é algo que rapidamente a gente consegue implementar, porque a gente já ganha essa confiança de que realmente a gente tem uma rota. Então, isso não tem preço. Eu fico muito grato pela sua participação. É muito rico para mim, é muito recompensador ter a minha mentora aqui. Eu fico muito feliz por esse motivo. E mais feliz ainda é poder compartilhar você com os meus mentorados, né? É muito bacana que todos entendam que aonde a mola mestra está metida, né? Olha que enrascada, né? A gente está sob a tutela aí de Cássia Morato e de Caroline Calassi. Então, ou seja, tudo que a gente pega lá, a gente traz aqui e ainda tem a bênção de ter as duas aqui. Logo, logo a Carol vai estar aqui também dando a palavra para todos, dando aqui o puxãozinho de orelha que a gente precisa ter para a gente seguir a rota correta, uma vez que elas têm entrado de cara, de corpo e alma naquilo que elas se propõem a fazer dentro da missão delas. Cássia. André, eu só queria dizer que eu estou muito orgulhoso de você, porque você está aí com um time de gente muito focada, competente. Eu não tenho dúvida que em breve vou ter notícia aí dos resultados de vocês. Queria te dar os parabéns pelo seu trabalho e pelo time que você reuniu aí na Mola Mestra. E desejar muito sucesso a todos. Agradecer a oportunidade, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Muito bacana. E muito legal ver pai e filha trabalhando, ver essa turma aí. Parece que é todo mundo da família, é muito legal isso. Muito bacana. Mas nós somos a família mesmo, pai, mãe, filha, marido e esposa do pai. Que bacana, que bacana. Os 4 é família. Muito legal, muito legal. Muito legal. Sucesso para todos vocês aí, gente. Gratidão mesmo. Tem sempre alguma... Mas eu espero que a gente possa se reencontrar por aí. Com certeza, você vai voltar aqui logo. Estou falando com um monte de coaches e espero reencontrar vocês. Ok? Obrigado. Beijo a todos. Cássia, beijo, André. Gratidão, gente, tudo de bom. por vocês estarem presentes e aquelas pessoas que não puderem, que vão assistir o vídeo depois. Isso. Gente, Cássia, beijo. Deus te abençoe. Um beijo grande. Amém. Beijo para vocês, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, tchau.